sobre dependência. Do que você tem dependido? Aonde está a sua dependência? Livro de Salmos, capítulo 16, versículo 1. Se você puder ficar de pé, eu te agradeço para a gente poder ler. Salmo 16, 1. Quem achar, diga um amém para a gente poder ler junto. Quem está aí com a Bíblia achou, diga amém. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, e nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me destes é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei ao Senhor que me guia, e mesmo à noite o meu coração me ensina. Sei que o Senhor sempre está comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Se assente, feche sua Bíblia, feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, a liberdade aqui, fala, Senhor, no nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender do Senhor aqui. O Senhor tem liberdade, tem legalidade nessa noite de ministrar, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. É muito comum, é muito normal dentro da nossa cultura, da forma que a gente foi criado, ensinado, associar a palavra dependência sempre a algo ruim. Porque a gente está muito acostumado a ouvir sobre dependência de vícios, dependência do dinheiro, dependência de posses e bens, dependência de pessoas, dependência de remédios e assim por diante. São vários os níveis de dependência que existem na vida de uma pessoa. Mas a gente precisa entender que nós devemos nos libertar dos níveis de dependência natural e passarmos a depender totalmente do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Que a gente saia no final desse culto aqui com a consciência que nós dependemos totalmente dEle. Dependemos do toque dEle. Dependemos da cura que vem dEle. Dependemos da libertação que vem dEle. Dependemos da provisão que vem das mãos dEle. Somos totalmente dependentes. Por isso a gente precisa ir a fundo nas nossas vidas hoje, numa reflexão dentro da palavra de Deus, para descobrir, será que nós estamos dependendo de algumas outras áreas da nossa vida, ao ponto de trazer dor, prejuízo, sofrimento e impedir que a gente avance diante de algumas circunstâncias da nossa vida? Porque a dependência é a capacidade, é o ato de fazer algo continuamente e não conseguindo se desvencilhar daquilo, não conseguindo se libertar daquilo. A pessoa se torna dependente de algo, de uma circunstância, de um lugar, de uma situação, de uma outra pessoa, ao ponto de achar que ela nunca mais vai conseguir viver sem aquilo. É por isso que dependência é algo sério. É por isso que a gente precisa se libertar dos níveis naturais de dependência e sermos totalmente dependentes do Senhor. Eu quero que você reflita hoje comigo por pelo menos 3 áreas de dependências sérias que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A primeira delas é a dependência emocional. A dependência emocional, ela acontece quando uma pessoa julga, define, depender exclusivamente de uma outra pessoa
para ser feliz ou completo. Ela passa a ter na sua mente que se ela não tiver X pessoa na vida dela, ela nunca vai conseguir ser plenamente feliz. Ela deposita sobre uma pessoa todas as suas fichas, derrama sobre essa pessoa todas as suas emoções, achando que aquela pessoa vai suprir e preencher muitas vezes todo o vazio que existe dentro do coração dela. Deus não nos fez para sermos dependentes de pessoas. Deus nos criou e Deus nos gerou para construirmos níveis de relacionamentos. Eu falei um pouquinho aqui na quinta-feira. Deus não estabeleceu nem mesmo o casamento para homem e mulher se tornar dependente um do outro. Casamento não é para que o homem se torne dependente da mulher e a mulher se torne dependente do homem. Casamento é para que os dois consigam construir algo juntos. Quando caminhem lado a lado, construam algo de valor. Mas tem pessoas que entram em níveis de relacionamento afetivo, que ela se torna dependente. E existem níveis de dependência de submissão e o nível de dependência do governo, da autoridade, do subjugamento a outra pessoa. Quer impor, quer obrigar, quer forçar a outra pessoa. O nível de dependência emocional é destrutivo. Quando a gente não entende o peso que ele tem. Porque uma pessoa dependente emocional, ela não consegue tomar suas decisões. Ela não está no seu estado pleno para tomar uma decisão. É lógico, isso é importantíssimo lembrar, que existem muitas situações de um casamento em que homem e mulher precisam decidir juntos o rumo da família, o rumo das finanças. É fato que isso precisa acontecer, não tenho dúvida disso. Mas o homem e a mulher não podem ser dependentes do outro ao ponto de não conseguir decidir as coisas, às vezes mais simples e mais básicas do dia a dia. Não conseguem decidir nada. Às vezes parece uma brincadeira, mas tem gente que não consegue decidir nem o que vai comer. Ser indeciso, eu brinquei hoje de manhã, vou falar isso. Ser indeciso é uma coisa. Eu tenho uma mulher indecisa. Ainda bem que ela decidiu casar comigo, né, irmãos? Ainda bem, né? Mas eu tenho uma mulher indecisa. Mas ao mesmo tempo que em algumas coisas ela é indecisa, isso não atrapalha tomadas de decisão séria na vida dela. Uma coisa é às vezes você ter uma personalidade um pouco indecisa, um pouco assim, difícil de se posicionar. Uma coisa é esse tipo de personalidade. Outra coisa é viver numa dependência que você não consegue decidir nada. Ah, escolhe aí, o que você escolher tá bom. Não, o que você escolher para mim tá bom. Ou vai fazer isso ou não, não quero. Você quer que eu faça? Se você quiser que eu faça, eu faço. Se não quiser, eu não quero. Ah, mas vai ser bom para você. Ah, mas eu não quero. Eu só vou fazer se você quiser. Eu só vou fazer se você deixar. Eu só vou se você permitir. Eu sei de amigos meus que já tiveram lá no campo de futebol de fazer chamada de vídeo e falar assim: eu tô aqui jogando bola, mulher. Gente, não é normal. Tem amigo meu que depois que casou nunca mais jogou bola, porque vive e no mesmo, na mesma forma, tem mulher que casou e abandonou todos os amigos, abandonou convivência com a família, porque o marido não gosta da sogra. O problema é seu, você só tem a sua esposa por causa da sua sogra.
problema é seu. Você não tem direito de impedir que a sua esposa vá ver a mãe dela, os irmãos dela, os sobrinhos dela. Você não quer ir, o problema é seu. Não cabe você subjugar, mandar, obrigar. Tem gente que quer tornar a outra pessoa escrava emocional, quer aprisionar essa pessoa. E a pessoa, quando ela está no estado de submissão, ela não se posiciona. Ela acha que está tudo bem, está tudo certo, está tudo legal. Eu brinco que a minha mesa lá no gabinete, lá na prefeitura, ela virou cantinho do aconselhamento. Ela fica bem no cantinho assim. E já descobriram que o meu horário que eu fico sozinho dá 1h30 às 2h. Gente, eu já fiz alguns aconselhamentos ali, viu? Vários. Esses dias chegou um rapaz lá. Posso falar? Eu falei, pode, senta aí, vamos conversar. Então, eu tô passando por uma situação assim. E esse rapaz namora. Eu falei pra ele assim, larga. Ele falou, o quê? Larga? Você é casado? Não. Então mete o pé nessa encrenca em nome de Jesus. Larga a mão disso, você vai ficar submisso isso até quando? Amém. Esse coisa impor em nome de Jesus. Passou uma semana, precisamente 2 semanas, essa pessoa toda feliz lá, alguém do nosso convívio de trabalho falou assim, nossa, tá todo felizinho, hein? Falei, conversei com o pastor aí, ele me aconselhou, eu ouvi o conselho dele. Aí ela toda feliz, qual que foi o conselho do pastor? Mandou largar. Ela olhou pra mim assim e falou assim, você mandou largar? Eu falei, coloca um traste desse, tem que largar mesmo. Não é casado, não é nada. Vai ficar sofrendo pra quê? Se for casado, a gente busca conserto, restauração, colocar no lugar, cura, milagre, transformação de relacionamento. É um outro ponto, agora não é... Foge das tranqueiras da sua vida, em nome de Jesus. Mas a gente se torna escravo emocional, se torna dependente emocional. Não consegue decidir, não consegue se posicionar. Por serem totalmente dependentes emocionais, se sentem inseguras para tudo. E isso afeta homem e mulher. Nunca consegue dormir em paz. Sempre tem a sensação de que a pessoa que está se relacionando, que o marido, a esposa vai trair. Fica naquela proteção, naquela coisa. Não pode conversar com ninguém, não pode fazer nada. Isso são traços de pessoas doentes emocionalmente. Tem cura, é espiritual. O Senhor vem libertar, Ele vem quebrar tudo isso. Vivem com medo de errar, vivem a vida pisando em ovos. Eu não posso fazer isso, que se eu fazer isso, a pessoa vai ficar magoada, vai brigar comigo. Tem gente que mora dentro de casa e às vezes parece um estranho dentro da própria casa, porque tem que seguir as regras do outro. Ei, casamento não é para impor regra. Casamento não é para que marido imponha a regra para mulher, mulher impõe a regra para marido. Casamento é para que os dois construam juntos. Tem que ser o que é melhor para os dois. Tem que ser o que é melhor para a família. Tem que ser o que é melhor para os filhos. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Quando alguém quer mandar demais, essa pessoa ela quer governar o emocional dos outros. Não aceite isso. Não faça isso. É claro que a casa tem que ter governo, a casa tem que ter comando, a casa tem que ter direção. E quando cada um assume o seu papel, quando cada um assume a sua posição, a casa caminha, a casa flui. Família não se constrói com imposição. Vidas saudáveis, emocionais, não se constroem com imposição, mas com cumplicidade, com parceria. Quem mostra traços de dependência emocional vive com o medo de ser rejeitado em várias áreas. Amigo, nunca consegue construir uma amizade verdadeira, porque não consegue se conectar, porque acha que o amigo vai trair, porque o amigo vai abandonar, porque alguém um dia abandonou, porque alguém um dia machucou, porque alguém um dia feriu. Nós temos que quebrar as dependências emocionais. Uma pessoa dependente emocional da outra não consegue dizer não.
não consegue impor os limites. Uma pessoa dependente emocional, ela está disposta muitas vezes a sacrificar tudo, simplesmente para que a outra pessoa não vá embora, não deixe ela, não distrate ela, não brigue com ela. Você não foi separada por Deus para ser escravo e escrava emocional de ninguém. No casamento tem conserto em nome de Jesus. Nos relacionamentos tem conserto em nome de Jesus. Sabe quando o conserto começa? Quando a gente coloca a nossa dependência no Senhor e começa a dizer: Senhor, eu não aceito mais essa condição sobre a minha vida. Senhor, eu não aceito mais isso sobre a minha vida, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. Nós temos que aprender também a quebrar a dependência material. Quantas pessoas talvez aqui no nosso meio são dependentes materiais? Quantas pessoas foram criadas, geradas, preparadas para serem extremamente competitivas e vivem a vida hoje buscando resultados? Não que resultados não sejam importantes ao longo do caminho, sim, mas eles não são o ponto motivador. Porque às vezes é melhor o processo, devagar, o tempo, a construção, do que simplesmente o resultado. A palavra de Deus, ela deixa bem claro: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Mas é necessário o tempo de construção. Mas tem pessoa que vive querendo resultado em tudo que faz. E se ela não tem resultado, ela não se sente completa, ela se sente vazia. E sabe o que é o pior de uma pessoa totalmente dependente de coisas materiais e de resultados? Coisa mais terrível para uma pessoa assim é quando ela descobre que tem gente melhor do que ela naquilo que ela faz. Aí ela quer morrer. Não é possível. Não é possível. Aí deixa de ser algo construtivo, vira competição, vira algo destruidor, emocionalmente, familiarmente, muitas vezes. Não viva simplesmente para ter resultados. Se eles não acontecerem, você vai se frustrar. Resultados serão consequências de uma vida de fé, de obediência, de temor, de entendimento. A dependência material é muito mais comum do que você imagina. Ela está ligada ao dinheiro diretamente, às posses e bens materiais. Pessoas assim carregam dentro de si um desejo de sempre ser melhor do que os outros. Não olha para o lado, mas provavelmente você já conheceu alguém que tudo que ele tem é melhor, tudo que faz é melhor, tudo que ele se dispõe a fazer é melhor. Só dá certo se ele estiver envolvido, só dá certo se ele fizer, só dá certo se ele pôr a mão, senão não dá. Escute e guarde isso. Não se trata de não se fazer com excelência. O pastor falou que eu não tenho que me importar com o resultado. Não, não é isso. Você tem que entender que o resultado não pode te motivar muitas vezes a sacrificar tudo para ter o resultado. É preciso construção. É preciso construir. Olha o que diz o livro de Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Queridos, você está entendendo comigo que no livro de Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus ela está colocando uma segunda coisa que tem a capacidade, o potencial de se transformar em Senhor na sua vida. Quando a gente volta, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, no Salmos 16, perdi de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 16, 4, Salmo 16, 4, diz assim: muitas são as aflições dos que correm atrás de outros, não participarei de seu sacrifício de sangue e nem invocarei o nome deles. Isso aqui é o nosso texto base, para a gente reconhecer de quem a gente está dependendo. E quando a gente chega em Mateus capítulo 6, versículo de número 24, volta ele para mim por favor. Mateus 6, 24. Olha o que a colocação desse texto que nos ensina que nós não podemos. Dá certo? Senão eu leio aqui. Aí.
Mateus 6, 24, que é o que a gente tinha lido, por favor. Travou? Eu leio aqui, não tem problema. Ninguém pode servir a dois senhores. Olha a divisão agora, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Irmãos, tem gente que você não pode falar com ela perto do final do mês, porque ela fica desesperada. Tem gente que se você falar com ela no final do mês, na hora que acabou o dinheiro, ela está angustiada. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, a minha vida é uma droga, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Daqui a pouquinho, recebeu, entrou o dinheiro, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Faltou dinheiro, muda o humor, é dependência. O dinheiro se tornou senhor. O dinheiro se tornou senhor e o dinheiro não pode se tornar senhor nas nossas vidas. Diga comigo bem forte: o meu Senhor. Diga: o meu Senhor é Jesus, o Cristo. Há um outro nível de dependência, tristemente, que tem invadido as famílias, que é a dependência química, de drogas, do álcool, que tem trazido prejuízos muito sofridos, dores, pessoas pagando às vezes um preço alto, porque tem filhos, marido, esposa envolvido com droga, porque está envolvido com a bebida. Muitas vezes vem para a igreja, muitas vezes está na casa de Deus, mas não se desvencilha, sabe, da bebida, da droga, do cigarro, porque aquilo entrou na mente daquela pessoa e ela se tornou dependente daquilo. Jesus Cristo nos libertou e nos liberta. A gente tem que continuar profetizando que vai alcançar, a graça dele vai alcançar a nossa casa, e libertação vai entrar dentro do lar em nome de Jesus. E todo espírito que tem aprisionado essas pessoas, as drogas, sabe, ao alcoolismo, vai cair por terra em nome de Jesus. Tem que ter fé no nosso coração para a gente orar, tem que ter fé para a gente se posicionar. É fácil? Não. Mas a dependência química não é só da droga, do álcool, do cigarro. Muitas vezes você não faz uso de nada disso, mas talvez você se tornou um dependente de remédios. Dependência de remédio é dependência química também. Pessoas que se tornam dependentes de calmantes, de ansiolíticos, de analgésicos, não conseguem viver sem aquilo. Bastou um ventinho diferente, já vou tomar um negócio para minha cabeça, porque olha, já vou tomar um negócio aqui, automedicação e assim por diante. A pessoa ela fica totalmente dependente daquilo, e parece que quanto mais a pessoa usa, menos efeito faz. Eu tomo 10 calmantes para dormir, tomo não sei o que. Claro que eu exagerei no número aqui, né, irmãos? Mas não faz nem efeito para mim, porque se tornou dependente. Cristo nos liberta de todo o mal. A gente não pode perder essa essência. Eu jamais vou falar mal do remédio, não, pelo contrário. Eu não estou dizendo para você não tomar o remédio, não é isso. Eu estou falando que a gente não pode se tornar dependente, amém, queridos? Porque claro que tem circunstâncias que a gente vai precisar tomar uma medicação em um determinado momento da nossa vida para que um problema seja resolvido. Eu sei o quanto eu sofri e sofro até hoje com esse ciático. Sabe, quero não conseguir colocar o pé no chão, terminar um culto e ter que ir para o fundo do banheiro lá na outra igreja vomitar de dor porque eu não estava aguentando. Eu sei o que é isso, eu sei o que é a dor. Mas toda vez que eu ia tomar o remédio, eu falava: Senhor, o Senhor é a minha cura.
O Senhor é a minha libertação. Eu não vou perder essa essência. Nós não podemos perder a essência, que Ele é o Deus que cura, amém, queridos? Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago 5,14. Diz assim: alguém está doente? Chamem os presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E essa oração de fé, olha que lindo, curará o enfermo. O Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Sabe o que eu vejo aqui? Duas ações de curas. Primeiro, no físico. Se o problema é físico, se o problema é uma falha no meu DNA, é um problema físico, eu vou ter cura. E a palavra me garante que eu serei restaurado no meu físico. E a segunda situação é quando ele fala assim: e se tiver algum pecado, ele será perdoado. Isso aqui é quando a gente entende que existem muitas vezes coisas de ordem espiritual vindo, trazendo peso, trazendo incômodo, trazendo sofrimento sobre essa vida. A sogra de Pedro estava encurvada, e quando o Senhor orou, ela se endireitou, porque tinha um espírito ali, tinha uma opressão ali. Então o Senhor está falando para nós assim: chamem os doentes, chamem os enfermos, sejam eles de ordem física ou sejam eles de ordem emocional, orem por essas pessoas, unjam ela e ministrem a cura. Você está entendendo que a cura não é minha, a cura não é da Batista, a cura não é da Alex, a cura não é, a cura é de Jesus. Ele está dizendo através da sua palavra para mim e para você: ore e unja. Por isso eu estou dizendo para você: não seja dependente de remédios, de drogas, do medo. Não seja. Liberte o seu coração de tudo isso e dependa de Deus. Você pode dizer bem forte comigo assim: eu dependo do Senhor. Sabe como que a gente começa a depender de Deus? Quando a gente enxerga Deus como Pai. Quando a gente enxerga Deus como Pai. Um Pai de verdade. Pai que participa, Pai que cuida, Pai que pega no colo, Pai que puxa a orelha, Pai que sorri junto, Pai que brinca junto, Pai que direciona. É esse tipo de Pai que Ele quer ser para nós. E acredite, tem muita gente que não consegue ver Deus como Pai, porque não se sente filho. Não se sente filho. E carrega às vezes um peso no coração, dizendo assim: Deus está muito distante, eu sou muito pecador, sou muito pecadora, Deus não vai olhar para mim. Para ter a presença de Deus eu tenho que saber orar. Ó Deus, inefável, poderoso, majestoso, glorioso Deus de Jacó. Você não precisa de nada disso. Você não precisa de impostação de voz. Você não precisa de palavra certa. Você precisa dizer: Senhor, vem aqui, toca em mim, porque eu estou precisando do teu abraço hoje. Senhor, eu estou precisando do teu toque hoje no meu coração. Deus, Ele não está distante. Deus está a uma oração de você. E ainda que você não se veja como filho, toda hora que Ele te olha, Ele se vê como seu Pai e te enxerga como filho e como filha. Porque Ele quer que você dependa dEle. Ele está dizendo: olha para mim, dependa de mim. Sabe, o toque do Pai, o carinho do Pai, o amor do Pai está disponível para nós. Olha o que diz o livro de 1 João. 1 João capítulo 3, versículo 1. Livro de 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não nos reconhece como filhos de Deus. Conhece. Mas Ele nos vê, nos enxerga e nos chama de filhos. Olha para alguém e diga: Deus chama você de filho, de filha, né?
Deus te chama de filho. Você consegue se enxergar como filho quando você se reconhece totalmente dependente de Deus. Enquanto nos avaliarmos suficientes, capazes, a gente sempre vai estar distante. Mas quando a gente passa a depender de Deus, reconhecendo que somos insignificantes e reconhecendo que somos pequenininhos, Deus vem com seu infinito amor e transborda no nosso coração. Ele nos toca, Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades. Livro de João 3:27. João 3:27 diz assim: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Você não pode receber nada se já não tiver sido autorizado do céu. E sabe o que foi autorizado do céu para a minha vida e para a tua vida? Salvação, libertação, consolo, renovo, transformação, milagre. Foi autorizado do céu para a minha vida e para a tua vida. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Por isso olha para Ele, reconheça com Ele como Pai e dependa do cuidado da paternidade dEle. Porque o Pai sabe o dia que você precisa do abraço, mas o Pai sabe o dia que você precisa do puxão da orelha. O Pai sabe o dia que você precisa do incentivo, e o Pai sabe o dia que Ele tem que pôr limite em você. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Versículo 7 e 8. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Aprenda a suportar o não de Deus. Aprenda a suportar quando Deus reconfigura a tua vida, reconfigura os teus amigos, reconfigura o teu lugar, reconfigura o teu chamado. Se posicione, não tenha medo de viver o cuidado dEle, porque Ele sabe o que é melhor para você. Dependa do cuidado paterno de Deus. Reconheça e dependa de Cristo como o seu Senhor e seu Salvador. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus 9, 15. Pois Ele é o mediador da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los dos castigos do pecado que haviam cometido sobre a primeira aliança. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e estabeleceu uma nova aliança sobre a minha vida. Quando reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, eu tenho acesso a um novo tempo. Eu tenho acesso ao toque dEle. Dependa do Pai, dependa do Filho e dependa do Espírito Santo. João 14, 26. João 14, 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, olha que lindo. Mas quando o Pai enviar o encorajador, algumas traduções dizem o Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, é Jesus que está falando isso, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Você é meu filho. Você é minha filha. Quebre as dependências emocionais que te aprisionam. Quebre as dependências espirituais que te aprisionam. Quebre as dependências materiais que te aprisionam. E seja dependente de Deus, na tua família, nos teus negócios e na tua vida.